E aí, meus queridos, tudo tranquilo com vocês? Olha, já tem um tempinho que eu não faço um vídeo fora do dia de jogo do Barcelona, conversando com vocês sobre alguma questão do Barcelona. Acho que eu vou voltar a fazer isso um pouco mais, porque, enfim, né, final de ano e tudo mais, Réveillon e os outros projetos que eu tava envolvido me meio que proibiu um pouco de ter tempo de fazer esses vídeos. Mas eu quero conversar aqui com vocês, galera, sobre um sentimento que eu acho, na verdade eu acho não, eu tenho certeza que quase todo mundo assim que acompanha o Barcelona, que torce e tudo mais, está tendo. Rapaziada, eu geralmente, eu vivi muito ano ruim com o Barcelona, tá? Então eu já sou aquele torcedor vacinadíssimo e tendencioso ao pessimismo em relação ao Barcelona. Mesmo depois de uma temporada como a passada, e teoricamente uma projeção de melhora nessa, o que não aconteceu, aquele pessimismo volta. E só que eu acho que é um pouco de pessimismo com um pouco de realismo mesmo do Barcelona do que a gente viu até agora. Eu tenho a sensação que do jeito que tá, do jeito que tudo a gente viu até agora, o Barcelona não vai ganhar a Liga dos Campeões da Europa. Eu acho que a gente tem menos chances de vencer essa temporada, obviamente, do que tinha em relação à temporada passada. Temporada passada, o Barcelona olhava para qualquer time da Europa e falava, eu consigo vencer. Contra qualquer um, tá? Inclusive o campeão PSG. O problema é que quando chegou no confronto contra a Inter, um time que era forte defensivamente e não tão polido ofensivamente, foi capaz de nos fazer 7 gols. Com uma defesa que era ruim já, né? Tomava muitos gols, mas que era relativamente melhor do que desta temporada. E o ataque da temporada passada estava muito melhor. Porque, enfim, o Lamine nessa sofreu com o pubalgia, o Rafinha ficou 2 meses afastado por lesão, Lewandowski decaiu absurdamente seu nível técnico e físico, ficando 1 ano só mais velho. Então o ataque caiu de produção. Beleza que outros nomes como o Firmino subiu o seu nível, o Ferran manteve seu nível. Apesar do Rafinha ter mantido o seu nível da temporada passada, ele ficou 2 meses fora, o que diminui os números, né, e tudo mais. Enfim, o fato é que o ataque do Barcelona era o melhor ataque do planeta na temporada passada. Hoje, o time da Europa que tem o melhor ataque é o do Bayern. O Barcelona não era o time mais equilibrado, era o PSG, né? Ali na reta final do ano. Na reta decisiva do ano. Nessa temporada, o time mais equilibrado do mundo é o Arsenal. É o time que consegue fazer muitos gols e toma pouquíssimos. E tem vários mecanismos de ataque. Então eu olho o Barcelona hoje e vejo esses times, e olhando o que o Barcelona fez até agora, não conseguiu competir com o PSG. Perdeu do Chelsea por 3-0, apesar de ter a questão do Ronald Araújo expulso. Perdeu também para quem? Perdeu pro PSG, pro Chelsea, perdeu para mais alguém, não foi? Que eu não tô lembrando. Enfim, perdeu pro Real Madrid também. Na verdade não, foi 2 derrotas só na Champions, né? Perdeu pro Real Madrid quando não tinha o Rafinha. Enfim, mas sempre tomando muitos gols do Real Madrid e tal. A sensação que eu tenho é que o Barcelona não pode ganhar de todo mundo. Sabe? Mesmo se a gente tiver com potência máxima. E por causa de exatamente disso que eu falei. A gente toma muitos gols, rapaziada. Eu tava olhando aqui agora. Pela primeira vez da história. Na história do Barcelona, a gente tomou gols em 10 jogos de Liga dos Campeões. Borussia Dortmund. Lá nas quartas temporada passada, os 2 confrontos contra a Inter. Só aí foi o quê? Uns 9 gols, 8 gols, não sei. A gente tomou gol. Vou até pegar aqui pra ficar mais fácil de ver. Olha só. A gente tomou gol do Newcastle, do PSG, do Olympiacos, do Clube Brugge, do Chelsea, do Frankfurt e do Slavia Praha. Rapaziada, o ataque está menos potente. A defesa tá pior.
como é que você confia que esse time vai ser capaz de competir na Liga dos Campeões? E eu acho que a defesa não vai melhorar também. Os times do Hansi Flick não são conhecidos por serem absurdamente equilibrados. Eles são conhecidos por ser máquinas de gols. O Bayern de 2020 foi colossal porque ele fazia infinitos mais gols do que qualquer time do mundo. Tomava menos gols do que os do Barcelona? Tomava, mas fazia muito mais gols. Temporada passada, outro super time do Barcelona, que foi comandado pelo Hansi Flick, tinha essa mesma característica. Tomava um pouco mais de gols, mas tinha o melhor ataque do mundo. Essa temporada não tá sendo assim. E o Flick, ele tinha o objetivo de tentar, ele ainda tem esse objetivo de tentar deixar esse time mais equilibrado. Ele não vai abandonar o seu DNA de ser um time, eu ia falar maquiavélico, mas não tem nada a ver. Assim, essa máquina goleadora. O DNA do Flick eu tenho que fazer o dobro de gols do meu adversário, porque é assim que é o meu futebol. Beleza. Mas eu tenho que buscar um pouco de equilíbrio. E esse equilíbrio eu acho que ele não vai conseguir alcançar. Ele não conseguiu alcançar esse equilíbrio em uma temporada inteira, na passada, tendo opções em melhores momentos defensivos. E nessa, que está mais limitado, ele teve 6 meses, já 5, né? 6. E não conseguiu também evoluir quase nada defensivamente. A temporada do Koundé é um bagulho para ser estudado. O que aconteceu com esse jogador eu não consigo compreender. Saiu de um top 2 melhor lateral do mundo para top 2 piores laterais do mundo nessa temporada. O Cubarsí, não é possível que a ausência de Inigo Martínez esteja fazendo esse cara jogar tão mal em comparação à temporada passada. Sabe, não tá firme, tá cometendo erros bobos. O Araújo eu nem preciso explicar. A torcida já não confia mais neste jogador. O que é uma pena. O Araújo, em termos físicos, em termos de potência, em termos de mecanismo de desarme, ele sempre teve lapidação de ser um dos melhores defensores do planeta. Mas sua cabeça não deixa. Seu psicológico proíbe de jogar e evoluir melhor. Ele vira isso daí. E o Baldé também tá pior. Eu já falei no vídeo de ontem que o Baldé da defesa era o único ali que eu passava um certo pano, né, e tudo mais. Eu acho que ele conseguia ir bem dentro do contexto terrível que ele tava, mas ele tá caindo de nível. Tirando o nosso goleiro, a nossa defesa toda tá ruim. Claro, o Eric Garcia é a exceção, é a grande evolução do Barça. É o jogador que é mais confiável junto com o goleiro dessa defesa. E de fato é. De fato tá muito bem o Eric Garcia. Só que o Eric Garcia, ele não é alto. O Barcelona é muito vulnerável a bolas aéreas. E isso, contra times das maiores potências da Europa, vai ser penalizado. Apesar dele estar muito bem. Olha os 2 gols que o Barcelona tomou contra o Slavia Praga. Os 2 foram de bolas aéreas. E apesar de serem infelicidades, a gente tomou esses gols. Porque um jogador ali do Slavia, enfim, né, desviou a bola e tudo mais. Eu tava vendo, inclusive, o melhor futebol do mundo da TNT. O Quesada, né, jornalista e tudo mais. Ele foi conversar com um técnico do Slavia Praha. E ele falou... ele comentou sobre as fragilidades defensivas do Barcelona, né? E perguntou ao técnico dele, ao técnico ali, o que ele achava. E sabe o que o técnico disse? Que a linha alta não era o único ponto fraco a ser explorado da defesa do Barcelona. E ele repetiu isso 3 vezes. Ou seja, ele deixou entender que a bola aérea também era um ótimo ponto fraco a ser explorado. E a gente tomou 2 gols de bolas aéreas e a gente vem tomando gols de bolas aéreas também. Então, eu pergunto pra vocês, rapaziada. Como é que você, como torcedor, sofrendo tudo que sofreu nos últimos anos em Liga dos Campeões, sendo o nosso maior sonho, assim, de ver o Barça de novo levantando a orelhuda, como é que a gente vai ter otimismo de achar que este time vai conseguir passar de Bayern, de Arsenal, enfim, próprio PSG, apesar do PSG estar no momento ruim, né, instável, perdeu pro Sporting e tal, o próprio PSG a gente perdeu, como é que a gente perdeu pros reservas ainda, meu Deus, sabe,
não é muito crível, sabe, assim. A Champions League é uma competição que é decidida muitas vezes em detalhes, precisa de sorte, e a sorte não dá pra contar com ela quando se trata de Barcelona, porque a sorte sempre vai estar pro adversário. Sempre, sempre. Foram 10 anos, rapaziada. Em 10 temporadas seguidas, a sorte sempre esteve com o adversário no cara ou coroa, contra o Barcelona. Não é nessa temporada que eu acho que a sorte vai estar com a gente. Ok? Peter, você tá me dizendo então que o Barcelona não tem nenhuma chance de ser campeão? Óbvio que não. Claro que o Barcelona tem chances de ganhar. É um ótimo time, querendo ou não. É um time que tem um ataque poderoso, querendo ou não. Que tem individualidades que decidem em jogos. A questão é que os outros times também têm. A questão é que os outros times estão melhores que o Barcelona, mais equilibrados. Então, eu tenho a terrível sensação assim, até um pouco... Isso até me deixa de certa forma um pouco confortável, porque se chegar numas oitavas, numas quartas, e a gente, sei lá, dada a tabela, a gente pode muito bem numas quartas já pegar uma potência, a gente acaba caindo, eu não vou me surpreender. Porque o time não tá sendo o melhor time. E tirando o Real Madrid, eu não lembro de nenhum outro time que não ganhou a Champions não sendo o melhor time. Entendem? Todos os times que ganharam a Champions League ganharam sendo o melhor time, exceto o Real Madrid. Só esse clube desgraçado tem a capacidade de ganhar essa competição sem ser o melhor. Beleza? Talvez o time que mais se aproximou de ganhar a Champions sem ser o melhor foi o Chelsea, na temporada 2021. Vocês vão lembrar, né? Chelsea ali com o Kanté jogando muito. Mas até aquele Chelsea, ele era muito sólido. Ele foi o melhor que seus adversários no mata-mata. Passou pelo próprio Real Madrid, passou pelo Bayern, eu não lembro. Mas ganhou do City na final de 1-0. Ele foi melhor que seus adversários. Mesmo sendo limitado. Mas foi melhor que seus adversários. Então, eu queria bater esse papo com vocês, esse pequeno desabafo aqui e tudo mais. Realmente eu fico um pouco chateado, né? Porque, de fato, essa temporada tinha tudo para ser uma temporada estrondosa, mas o Barcelona, ele precisa contratar. Ele precisa de defensores, rapaziada. A gente precisa de defensores mais sólidos, mais altos, que estejam em melhor momento. Eu não queria botar muita fé, mas a gente precisa de mais disputas nas laterais. Tá? Eu não acho que o Cancelo vai ser o cara da lateral. Ele é muito bom ofensivamente, mas defensivamente peca muito. Se o Koundé não melhorar, o Baldé é mais jovem, né? Então tem muito mais tempo e paciência com ele. Mas se o Koundé não melhorar, a gente vai precisar pensar em lateral. A gente precisa de 2 nomes pra zaga. O Eric Garcia tá bem? Tá bem. Mas pelo menos um grande nome de peso a gente precisa. Slotterbeck tá na mira do Barcelona. Bastoni tá aí flertando com o Barcelona. E são ótimos zagueiros, são excelentes defensores, que vão ajudar muito o Barcelona e precisa. A gente vai precisar de um centroavante. O Ferran tá muito bem, é um bem como reserva, mas ele não é confiável para ser titular, porque aquela bola decisiva não dá para saber se vai fazer ou não, muitas vezes ele perde. E não dá para saber se a próxima ele vai concluir, vai converter. O Julián Álvares está aí na mira do Barcelona, mas não sabemos se vamos conseguir trazer para a temporada que vem. Se o Barcelona trazer um grande centroavante e um grande defensor, acho que já vai ser meio caminho andado para eu ter mais otimismo com esse time para a próxima temporada. Nessa vai ser difícil. O Flick também disse para o Quesada na entrevista pós-jogo que o Barcelona e ele ainda tem tempo de buscar esse equilíbrio. Mas 6 meses se passaram e esse equilíbrio não evoluiu em nada em chegar. Será que nesses próximos 1 mês e meio vai conseguir esse equilíbrio? Eu tendo a achar que não. É isso. Desculpa se eu deixei vocês um pouco mais pessimistas com o Barcelona na Champions, mas eu acho que eu só tô tentando preparar um pouco de terreno para as catástrofes que pode vir na competição, porque eu e você, convenhamos, ganhar a La Liga é legal, ganhar a Copa do Rei é legal, mas a Champions é o que a gente quer, cara. Já tá 10 temporadas já, estamos indo para a 11ª temporada sem o Barcelona chegar numa final, sem pisar numa final. E isso machuca, tá? Isso dói na gente.
Cara, eu já tô justamente há 10 anos, 11 anos tenho acompanhando o Barcelona, eu peguei a fase mais traumática deste clube pra torcer, tá ligado? Da temporada 15 e 16 pra frente, porque na 14 e 15 eu era muito novo, não conseguia assistir tudo porque eu também nem tinha TV, a cabo e tudo mais em casa, mas assisti poucas coisas. Mas da 15 e 16 eu lembro como melhor, professor, porque aí eu já tinha TV a cabo. E da 15 e 16 pra cá, o Barcelona só se fudeu, só se tornou traumatizado nessa competição. Então eu quero sim, eu quero muito uma temporada feliz nessa competição, né? Mas eu acho que não vai ser nessa. Enfim.